Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 4 de junho, vamos marcar no nosso calendário gigante aqui. Ontem foi dia 3 de junho. Ontem foi o dia da aula da Prof. Lari, né? Do Prof. Everton, da Teacher Lari, né? Então, hoje, no próximo dia, se ontem foi dia 3, hoje é dia 4, né? Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Então, a Prof vai fazer um X aqui. No dia de hoje, dia 4 de junho do ano. Qual é o ano? 2020. Certo, pessoal? Então, hoje nós vamos ter uma aula muito legal que fala sobre um desafio de animais, tá? E é um desafio de sapos que correm, que pulam, ok? Tem uma história muito legal para contar para vocês. Agora a Prof vai contar. Só que antes nós precisamos chamar a história com a nossa música. Lembram da nossa música? Agora, meus amigos, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Então, ouvidinhos bem atentos na história que a Prof. Débora tem para contar para vocês. O desafio dos sapos. A sapaiada gostava de salto, mas não de lugar muito alto. Porém, era justamente este o desafio: saltar até o topo de uma montanha que de tão alta causava arrepio. No dia em que a competição chegou, era sapo para tudo quanto é lado. Sapo de salto, sapo descalço, sapo sapeca, sapo sabido, sapo com sarda. Tinha até sapo surdo, mas disso ninguém sabia. Todos aguardavam o sinal da partida, posicionados lado a lado, em risca. E como o sapo não papeia, ele sapeia, alguns competidores sapeavam assim. É fácil subir um pouco, mas alcançar o topo é coisa de louco. Esta montanha é custosa, clivosa e em tarde como hoje, chuvosa, melhor é rolar uma prosa. Mas como chegar lá se não dá nem para enxergar bem de cá? E o assunto se espalhava de sapo em sapo, saía da boca de um e saltava para o ouvido do outro, correndo solto, mas sumia quando chegava aos ouvidos de um sapo que vivia calado, e assim ele ia, até que um apito anunciou o anúncio da corrida. Todos os sapos saltitando a partir da mesma saída. Quem olhava, se reparasse bem, notaria o sapinho calado, ainda no pé da montanha, saindo bem atrasado. Mas ele era muito decidido e persistente, e depois de algum esforço, já estava lá na frente. Mas enquanto isso, boa parte da sapaiada começou a largar o osso. Eu desisto deste concurso. Eu vou dar meia volta e descer, porque chegar no topo não dá para crer. Eu também, se ninguém nunca conseguiu, impossível deve ser. E assim, um a um foi desistindo, e da montanha descendo e escorregando. Menos um, o sapo calado, que de tão concentrado nem olhava para o lado. A sapaiada lá embaixo coachava junta em alto e bom som. Desiste, sapinho! Desiste! Você vai se cansar e não vai alcançar.
A noite chegou e a competição parecia não ter fim. Os sapos já cochilavam porque não estavam mais afim. Até que de repente, quase sem ninguém perceber, o sapinho calado superou o desafio e venceu a prova. E quando desceu do topo da montanha, todos desacreditaram dessa boa nova. Mesmo ouvindo o nosso aviso, você não ficou indeciso? E o sapinho, satisfeito, fazendo sinais com as mãos, explicou: Eu sou surdo, não escutei e por isso eu não vacilei. E sim, Salabim, esta é mais uma história que chega ao fim. E aí, minha gente, gostaram da história? Que história incrível, né? Imagina só, se aquele sapinho ouvisse, será que ele iria ter ganho aquela prova? O que vocês acham? Será que se ele ouvisse todas aquelas críticas desanimadoras, será que ele teria ganho a prova? Seria bem difícil, né? Por isso que a gente tem que dar valor para as coisas boas que nos falam. Às vezes, quando a gente acha que não vai conseguir algo, é bom a gente ouvir a prof, o pai, a mãe, a vovó, que sempre estão te dizendo que você consegue, não é? Pessoas que estão sempre te motivando, tá certo? Gente, e o que é uma pessoa surda? É uma pessoa que possui uma deficiência auditiva, né? Ela não escuta. Alguns não escutam parcialmente, que é um pouco, né? E outros não escutam totalmente, não escutam nada. Imagina só, né, gente, como deve ser difícil para uma pessoa não ouvir nada, né? Mas nessa história, infelizmente, né, ou felizmente, esta deficiência do sapinho o ajudou a ganhar a competição, né? Então agora nós vamos lá na nossa página 86, o nosso livrão, ó. Nosso livro, aquele Buriti Mirim 3, o maior que a gente usa. Página 86, tá? Lá na página 86, nós temos um cenário que é bem parecido com o da nossa história, né? Só que o que está faltando ali naquele cenário? As cores, né? Quanto mais colorido, mais bonito. Então a prof quer que vocês pintem bem bonitos aqueles sapos, tem um monte de sapo ali, né, olhando para o topo. Então vocês vão colorir bem bonita aquela cena. E depois a prof quer que vocês sinalizem com uma bandeirinha. Onde que aqueles sapos pretendem chegar? Onde vocês acham que eles pretendem chegar? É lá no topo ou é lá embaixo? Então vocês vão sinalizar com uma bandeirinha, ó. Pode fazer uma bandeirinha assim, ó. Tá? Uma bandeirinha de chegada da corrida. Tá, minha gente? Feito isso, lembra o caderno de cenários de vocês, gente? Eu achei tão lindo! Vocês contando a historinha que a prof vai propor de novo. Vamos brincar de contar historinha que nem a prof? Então, vocês vão pegar lá no caderno de cenário de vocês, ó, este cenário aqui, tá? Que é a nossa montanha, né? Olha lá o pico da montanha lá em cima, né? E nós temos os sapinhos, ó. Gente, tem sapinho aqui de tênis, ó. Peçam ajuda para tirar ali, né? Destacar os personagens. Tem sapinho de tênis, ó. Tem 3 sapinhos ali diferentes. Então, vocês vão destacar esses sapinhos do caderno de cenários e vocês vão contar a história. Contar aí pro pai, pra mãe, pra avó, pra quem vocês estiverem em casa.
Se puder gravar um videozinho contando para a prof também, a prof vai amar receber essa história de vocês, tá bom? Vocês podem contar a mesma história ou vocês podem criar uma outra história a partir desses personagens e desse cenário. Ok, minha gente? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Até amanhã. Um grande beijo da prof.